E no dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data para lembrar que, embora a propaganda esteja proibida, embora o mundo todo já saiba que o cigarro tem todos os malefícios para a saúde, há uma nova geração com novas portas de entrada, com novas formas de consumir a nicotina, o tabaco e os produtos derivados dessas que são drogas. O nicotina é uma droga que causa dependência. E amanhã, o Aeroporto Internacional de Viracopos vai receber uma ação para mostrar um pulmão gigante com os efeitos do tabaco a médio e longo prazo para qualquer um de nós. Essa é uma ação, uma experiência educativa para chamar a atenção da população nos próximos dias e que não vai ficar restrita ao aeroporto de Viracopos. Uma iniciativa do grupo Sonhe, que estará em locais na região metropolitana de Campinas nos próximos dias. E para conversar conosco, ao vivo nesta edição do Manhã Bandeirantes, o nosso convidado é o médico oncologista, sócio do Grupo Sonhe, que tem essa iniciativa do pulmão gigante, o doutor Vinícius Conceição. Doutor Vinícius, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes para a gente falar de um assunto tão importante. Doutor, o Pulmão Gigante é uma iniciativa que a gente contou outras vezes aqui também no Manhã Bandeirantes, que já foi levado para dentro de escolas, que foi levado para o terminal rodoviário e amanhã estará no aeroporto de Viracopos. Qual é o impacto que vocês sentiram dessas ações e qual a expectativa para amanhã com os passageiros que dão de cara, de repente, no saguão com aquele órgão que você bate o olho e tenta entender os estragos do pulmão? Vocês sentiram nas ações anteriores que teve gente que colocou a mão na consciência, colocou a mão no bolso, viu aquele maço de cigarro e começou a repensar os próprios hábitos? A gente tem um retorno muito interessante da população, de pacientes nossos que tratam com a gente, que ficam sabendo das campanhas. A gente sempre leva a máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e é o que você disse. A ideia de trazer um pulmão inflável, né, um órgão gigante que a pessoa possa visualizar, é justamente ela entender os impactos, que às vezes a gente só falando, só dizendo, parece algo muito distante. Principalmente para se conectar com uma população mais jovem, né? O jovem, ele é muito mais da imagem do que das palavras, e isso às vezes alcança essa população, que hoje é uma população muito vulnerável, que tem um acesso muito fácil não só ao cigarro convencional, mas essas novas formas de se entrar nesse mundo, como o uso do narguilé e cigarro eletrônico. Então a gente entende e vê que isso causa um impacto interessante. Claro que a decisão de parar de fumar e conseguir parar de fumar nem sempre é fácil, e uma boa parte das pessoas ela vai precisar tentar mais do que uma vez para conseguir parar. Mas a gente tem dados que mostram que aquela pessoa que tenta e continua tentando, e às vezes ela não consegue logo na primeira vez, quanto mais vezes ela tenta, maiores são as chances de ter sucesso. Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que eu já tentei uma vez, já tentei duas, não consegui parar, então eu não vou tentar mais porque eu não vou conseguir. E os dados dos estudos mostram que quanto mais a gente tenta, mais chances de ter sucesso. Nath Luquezzi, doutor Vinícius Conceição, médico oncologista, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. E nos últimos dias, rolando as redes sociais, a gente viu uma imagem que chocou. O famoso chamado pulmão de pipoca. Eu, a princípio, imaginei que pudesse ser uma inteligência artificial. A gente tem que pesquisar bem. Queria que você explicasse o que é o pulmão de pipoca e como que é feito esse diagnóstico. Na verdade, o pulmão de pipoca, são vários processos inflamatórios, né? O nosso pulmão, ele é formado por vários alvéolos. É como se fossem pequenos bolsinhas, pequenos balões que eles se enchem de ar e a hora que ele enche de ar, ele permite a troca do oxigênio para o dióxido de carbono. Quando a gente começa a fumar, e principalmente usar, às vezes, o cigarro eletrônico, a gente começa a formar um processo inflamatório. Essas pequenas bexiguinhas que existem dentro do nosso pulmão, elas vão se inflamando, e essa inflamação, ela leva a uma fibrose, ela leva a um tecido de cicatrização. Quando a gente corta o braço
e tem que dar ponto, aquela área ela nunca volta a ser a mesma, ela é substituída por um tecido de cicatriz que fica aquela marca. E aquela célula que está ali naquele tecido de cicatriz, ela não faz mais a função daquele tecido que existia antes. Então, na verdade, é um processo inflamatório, uma fibrose que vai substituindo os alvéolos, então você perde a capacidade de ter troca gasosa. E o aspecto que a gente tem é justamente de várias porções ali de processos de inflamação, que às vezes vão ficando calcificados, você vai tendo um processo de calcificação quando cicatriza, e forma aquela área que parece pipoca. E isso é um sinal de que o paciente está perdendo a função pulmonar. Isso pode acontecer no câncer, isso pode acontecer na doença, que é o EVALI, que é uma doença que está associada ao uso de cigarro eletrônico. Existem algumas outras doenças inflamatórias que podem causar isso, mas é o reflexo na imagem do que a gente está vendo do pulmão realmente sendo destruído aos poucos pelo cigarro ou por outros agentes nocivos, por poluição. Doutor Vinícius, nesse ano de 2025, o Ministério da Saúde divulgou um dado mostrando que, pela primeira vez desde 2007, o Brasil registrou um aumento significativo no número de fumantes. Entre 2023 e 2024, houve um crescimento de 25% na quantidade de fumantes em território nacional. E há mais de 10 anos, há uma discussão no Congresso, no Judiciário brasileiro, sobre a proibição do cigarro saborizado. Claro que hoje a moda é o tal do vape, são os cigarros eletrônicos, mas o cigarro saborizado, no mês de fevereiro agora, teve a suspensão do julgamento sobre a venda desses produtos. O cigarro saborizado é uma porta de entrada para crianças e adolescentes ao tabagismo, doutor? É uma porta de entrada para todo mundo, né? São recursos que a indústria do cigarro usa para facilitar o acesso e fazer com que a pessoa que use tenha uma maior facilidade de conviver no ambiente social com o cigarro. Porque se você, né, a própria pessoa que fuma, ela vai perdendo um pouco a percepção do cheiro do cigarro, o sabor que fica na boca começa cada vez a desagradar menos. Para a pessoa que nunca fumou e coloca um cigarro na boca, a primeira impressão que ela tem é que ela vai se engasgar, que ela vai afogar, o gosto é ruim, mas ela vai perdendo essa percepção. Se quando ela fuma a primeira vez, o sabor é mais interessante, é mais atraente, se eventualmente o cheiro que é eliminado pelo cigarro é um cheiro que não incomoda tanto, do ponto de vista social, a pessoa ela se sente mais tranquila de usar o cigarro. Eu falo que o cigarro ele é uma das poucas drogas que no dia a dia ela não interfere imediatamente no seu convívio social, diferente da bebida alcoólica, diferente das drogas ilícitas. A pessoa que ingere uma grande quantidade de álcool, ela vai ficar alterada, ela não consegue trabalhar. A pessoa que eventualmente fez uso de uma droga ilícita, ou ela vai ficar também muito acelerada, os olhos vermelhos, e as pessoas que estão perto dela conseguem detectar que ela está fazendo ou usando algo ilícito. O cigarro, a pessoa está trabalhando, está lá dentro do escritório dela, para um pouquinho, desce lá na rua, fuma, volta e continua trabalhando normalmente. Então, o impacto social no início, principalmente do vício, é muito pequeno. E isso faz com que a pessoa se sinta confortável. Esses vapes que, por exemplo, os adolescentes usam, eles não causam grandes cheiros, eles não causam grande incômodo às pessoas que estão ao lado. E aí isso faz com que o adolescente se sinta mais confortável para usar. E aí a indústria do cigarro vai usando de artimanhas, de armadilhas, justamente para pegar naqueles pontos que às vezes mais desagradam as pessoas, no sabor, no cheiro. Isso faz com que o acesso seja mais fácil. E claro, o intuito é pegar pessoas cada vez mais jovens e que não fazem uso do cigarro para que se torne um vício constante naquelas pessoas. Então eu acho que a proibição e a sociedade ajudar a pautar isso, e também a proibição do cigarro eletrônico, que também durante muito tempo teve discussão no Congresso, no Senado, a questão de se pode, né, taxar, e a gente vê o lado bom, entre aspas, que na verdade não existe, que é isso de se reverter de alguma maneira em algum ganho através da taxação para o governo. O problema é que o que se perde depois cuidando dessas pessoas que adoecem, que são muitas vezes economicamente ativas, é muito grande. Doutor, mas esse impacto a longo prazo para as pessoas que convivem também com pessoas fumantes, existem consequências para isso? Existem. Todas as doenças relacionadas ao cigarro, o cigarro é o fator
evitável, né? É a causa evitável, é a maior causa de morte evitável no mundo. A gente tem mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo inteiro relacionados ao cigarro. Não só ao câncer, que é muito importante, mas outras doenças, entre aspas, consideradas benignas, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. E não é só a pessoa que fuma que está sujeito a essas doenças. O chamado fumante passivo, então aquela pessoa que convive diretamente em casa, então o filho de quem fuma, o parceiro, o esposo ou o marido de quem fuma, ou a pessoa no trabalho que diretamente se relaciona todo dia com aquela pessoa que fuma, ela está aspirando, ela está mandando para o seu pulmão também um pouco do resto daquela fuligem, daquelas substâncias que provém da queima do tabaco. E o risco delas adoecerem, inclusive de terem câncer, também aumentam em relação a quem não fuma. O risco não vai ser igual a quem fuma ativamente, mas a gente sabe, inclusive em termos de expectativa de vida, as pessoas que são tabagistas passivos perdem ou diminuem a sua expectativa de vida mais do que aquelas pessoas que não fumam só pelo fato de estar fumando por tabela, como a gente fala. Então, se você convive com alguém que fume, às vezes você vai ser o agente ativo que pode levar aquela pessoa eventualmente a parar de fumar, principalmente se é alguém próximo, né? Eu tenho pacientes, né? A gente às vezes brinca que a gente tenta conscientizar as pessoas do que o cigarro causa no organismo, mas às vezes o que leva a pessoa a parar de fumar não é nem a preocupação que ela tem em relação a ela mesma, mas é em relação às vezes ao que está, né, ao cuidado de quem está perto dela. Então é muito comum uma pessoa, por exemplo, a hora que nasce um neto, às vezes nem é filho, mas um senhor já de idade que fumou há 30 anos, 40 anos, a hora que nasce o neto ou a neta, ele para de fumar porque ele sabe que aquilo vai trazer um impacto negativo para a família dele. Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Agora, sabendo que o cigarro faz mal para a saúde, faz mal para a família, diminui o impacto de uma sociedade como um todo, de convivência em sociedade, por que é tão difícil parar de fumar, doutor? O que a nicotina faz com o cérebro humano para que a pessoa, mesmo sabendo que ela está se colocando em risco, mesmo querendo, às vezes ser uma luta tão complicada e que tem gente que não consegue vencer? Um cigarro convencional ele tem mais de 2.500 substâncias, né? A nicotina é a que gera dependência. A nicotina, ela atinge rapidamente a corrente sanguínea e o cérebro, e ela libera uma série de neurotransmissores, de proteínas no nosso sistema nervoso central, então principalmente dopamina e serotonina, que são hormônios relacionados ao prazer, à sensação de bem-estar, ao relaxamento. Então, a pessoa que fuma, ela tem imediatamente uma sensação de recompensa muito rápida, né? Então, a liberação desses neurotransmissores causam uma sensação de bem-estar que é muito rápido. Só que também essa sensação, ela passa muito rápida. Então, você tem necessidades constantes de ingerir a nicotina para estar constantemente liberando essa dopamina e a serotonina. E cada vez você precisa, como você vai com o tempo desensibilizando os seus neurotransmissores, você, para continuar tendo essa sensação de prazer, precisa desses neurotransmissores, desses hormônios, cada vez em doses mais altas. E isso faz com que a sua necessidade do cigarro vá aumentando. E muitas vezes o cigarro, ele está associado também a questões da convivência social. Então, não é incomum uma pessoa fumar ao mesmo tempo que bebe, não é comum uma pessoa fumar na hora que está tomando um cafezinho. Então, você associa a sensação de bem-estar que o próprio cigarro traz, às vezes, a outros elementos no seu dia a dia. Então, não é só a dependência química. A dependência química, quando o paciente quer parar de fumar, ela dura em torno de 7 a 10 dias. Depois de 7 a 10 dias, a dependência do organismo à nicotina ela já passou. O que acaba se mantendo é aquela necessidade, muitas vezes, social e de recompensa, é o trejeito, é o paciente segurar o cigarro, é o paciente que vai beber o cafezinho dele, lembra que quando ele tomava um café, ele bebia, ele fumava um cigarro, ele se sentia bem. Então, existem outros mecanismos também emocionais, e não só a dependência química, que acabam levando a pessoa a cada vez querer fumar mais. Doutor, para a gente finalizar, nos maços de cigarro existem as imagens que ficam na parte de trás, com
impacto visual você sofre, o impacto para quem é mãe, enfim. Mas na parte da frente existe o aviso de que esse produto causa câncer e a orientação: pare de fumar. Disque Saúde 136. Para quem estiver nos acompanhando e quiser dar esse primeiro passo, esse 136 funciona mesmo? A pessoa tem ali pelo menos uma orientação profissional? Ou existem outros caminhos que a pessoa possa buscar também para se livrar desse vício com ajuda profissional? Funciona. O Brasil é um dos países que mais conseguiram reduzir o tabagismo nos últimos anos. A gente teve uma redução de mais de 35% nos últimos 15 anos. A gente saiu de uma população de 30% da população brasileira tabagista para 10%, e isso foi graças a várias iniciativas, entre elas essa que você comentou de você ter estampado pessoas ou problemas relacionados ao cigarro na parte de trás, mas o Sistema Único de Saúde hoje, o sistema público, ele oferece hoje ferramentas extremamente importantes e eficientes para ajudar a pessoa a parar de fumar. Essas ferramentas que eu digo são ferramentas farmacológicas, então o acesso a medicamentos, a balas de nicotina, adesivos de nicotina que vão ajudar naquela primeira transição, uso de alguns medicamentos antidepressivos que vão ajudar na parte da ansiedade, e profissionais, médicos, psicólogos, eventualmente psiquiatras, que também vão ajudar a atuar. E isso existe e é eficiente no sistema público de saúde. Então, quem tem convênio consegue ter acesso a isso através do seu convênio, mas quem não tem consegue ter acesso a isso através do serviço público. Seja pelo telefone, que é uma alternativa, mas as pessoas podem procurar diretamente o posto de saúde mais próximo das suas casas. A maior parte dos postos estão estruturados. Aquele que não tem essa estrutura, ele vai redirecionar o paciente para uma unidade de saúde maior que consiga atender, mas hoje o SUS ele consegue atender, dar vazão e fazer um bom atendimento para essas pessoas que querem parar. E eu retomo aquilo que eu disse lá no começo. É importante que as pessoas entendam que não é fácil, e geralmente é necessário ajuda profissional. Existem casos que a pessoa falou: olha, eu decidi aquele dia que eu queria parar e parei, nunca mais pus um cigarro na boca, mas isso não é a realidade da maioria. A maioria vai precisar de ajuda. E aquelas pessoas que eventualmente falharam na tentativa de parar o cigarro, que elas não desistam, que elas saibam que a ciência mostra que quanto mais vezes a gente tenta, mais chances de sucesso eu tenho. Então, se eu tentei 3, 4, 5 vezes e eu não consegui, na sexta vez que eu tentar, a minha chance de conseguir vai ser maior. Se eu não conseguir na sexta, eu devo tentar a sétima, que a minha chance é maior. Então, quanto mais vezes eu tento, eu tenho mais chance de definitivamente conseguir parar. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista clínico, sócio do Grupo Sonhe, que amanhã faz a iniciativa do Pulmão Gigante no Aeroporto Internacional de Viracopos, marcando o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Esse pulmão também estará na cidade de Indaiatuba ainda nos próximos dias, dentro desse mês de agosto. Doutor Vinícius, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, pelas explicações. Tenho certeza que essa entrevista impactou muita gente na manhã desta quinta-feira. Um ótimo trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado pelo espaço e, novamente, parabéns para vocês de trazerem e puxarem um assunto tão importante e tão relevante para a sociedade.